O meu percurso é muito atípico porque eu começo ainda adolescente a fazer teatro em Guimarães, no que é o Teatro Oficina. Portanto, o início do Teatro Oficina surgiu de umas oficinas que se chamam Oficinas de Dramaturgia e Interpretação Teatral, ODIT, e eu fiz parte desse primeiro grupo que foi a fundação do Teatro Oficina. Isto na altura tinha 16 anos, andava no 11º ano, e fazia teatro ao final do dia, ainda de forma muito amadora, e estudava ao mesmo tempo. Pronto. Depois comecei a fazer os espetáculos do Teatro Oficina, já, tipo espetáculos infantis, mas era completamente amador, não tinha formação nenhuma, ou melhor, tinha a formação que me era dada ali pelo Monte Rodrigues, que era quem dirigia estas oficinas. E depois, chegando ao 12º ano, colocam-nos a questão que é o que é que queremos ser, pronto, o que é que vamos decidir, e eu tive muita dificuldade em perceber o que é que queria fazer. E então concorri ao curso das Belas Artes, porque eu estudava artes no secundário, e concorri a teatro, no ballet teatro. E entrei nos dois e resolvi fazer os dois, porque eram artísticos e eram possíveis fazer-se, então fiz os dois cursos ao mesmo tempo. E fui adiando basicamente o que é que queria ser, o que é que queria fazer. Sabia que queria estar ligado às artes performativas, às artes plásticas, o lado artístico interessava-me, mas ainda não tinha descoberto propriamente o meio ou o veículo de comunicar, o que eu achava que era mais adequado às minhas ideias. E então sempre muito ligado ao teatro e às artes plásticas. Pintura, que foi aquilo que eu estudei nas Belas Artes. Fui de Erasmus, voltei de Erasmus, isto Erasmus Belas Artes, portanto estive em Inglaterra, em Norwich, a fazer Erasmus, voltei, terminei o curso do Ballet Teatro, porque era menor que o das Belas Artes, eram 3 anos, o curso profissional das Belas Artes era uma licenciatura de 5, que eu acabei por fazer em 6 porque demorou mais tempo, né? Estava a fazer 2 ao mesmo tempo, não conseguia responder de forma tão eficaz. E terminando os cursos, ainda continuo nesta questão do que é que vou fazendo. Entretanto, tenho uma companhia de teatro de rua, começo a fazer alguns espetáculos ligados ao teatro de rua, porque também foi do Teatro Universitário do Porto, fomos criando um grupo e formamos uma companhia de teatro de rua. E chegando depois ao final, em 2002, eu sou convidado para fazer um espetáculo do Ballet Teatro Companhia, como ator, num espetáculo de dança dirigido pela Isabel Barros, que foi apresentado no Rivoli. Esta foi a minha primeira experiência com a dança. Tipo, eu nunca tinha feito dança antes. Tipo, eu venho do teatro, o dança antes tinha feito no rancho folclórico até ir para o teatro. Pronto, o meu percurso começa no rancho folclórico e depois, desde muito novo, andava pai na primeira classe, tinha 6 anos, e fui pai até aos 14 no rancho folclórico. E essa foi a forma que eu encontrei de fazer dança, basicamente. Pronto. Terminando os cursos e com este convite, eu tenho a primeira relação com o que é a dança contemporânea e o que é a dança clássica, porque apesar de ter tido movimento no ballet teatro, como no curso de teatro, porque foi o curso que eu fiz, foi o curso de teatro, é sempre muito diferente um movimento para atores ou um movimento para bailarinos, ou vai-se gerindo de forma diferente. E tenho contacto com as aulas de clássico, porque eu nunca tinha feito clássico, portanto os bailarinos da companhia aqueciam com o clássico e nós éramos obrigados a fazer o aquecimento, portanto eu estava no fundo da sala a fazer o aquecimento clássico e foi aí que comecei a ter o meu primeiro contacto com o clássico. E esta experiência foi extremamente marcante, porque foi perceber como é que o texto não era o veículo, portanto as palavras não era como no teatro, que tínhamos um texto, era a partir daí que construíamos o espetáculo, não, construíamos a partir de uma ideia. E depois, como não se construía de forma cronológica, nem linear, tipo, íamos construindo material e depois ia-se editando esse material. Eu achava muito parecido também à edição do vídeo que eu tinha feito. Eu fiz cine-vídeo nas Belas Artes, como tecnologia, gostava muito de fotografia. O Fórum Dança abre um curso de pesquisa e criação coreográfica no Porto. E eu concorro para ser coreógrafo, porque achava que já era muito tarde para ser bailarino, portanto concorro, eu quero ser coreógrafo, quero compor, quero usar aquilo que aprendi em composição nas Belas Artes, agora aplicar de forma às artes performativas, e concorro. Depois tive logo assim um impacto muito grande, porque a audição foi uma aula de Cunningham, dada pela Margarida Bettencourt,
E na altura para mim foi um choque muito grande, porque eu não conseguia fazer nada daquilo e estava muito frustrado. Então comecei por dizer, mas eu venho para aqui para ser coreógrafo, eu não venho para ser bailarino, portanto eu não tenho que saber fazer as coisas, eu tenho que saber aquilo que quero. Mas pronto, inevitavelmente acabei por ficar e fiz as aulas da Margarida e depois ela foi minha professora também de composição e foi quase uma pessoa, não é quase, foi mesmo uma pessoa muito, revelou-se uma pessoa muito importante no meu percurso, porque ela fez-me acreditar que eu conseguia fazer com o meu corpo e com as minhas limitações. E foi, de certa forma, a pessoa que me fez ver que as minhas limitações não eram limitações, mas eram identidade. E era a partir daí que eu ia poder construir a minha própria identidade. E eu poderia começar a criar as minhas coisas com o meu corpo e depois também para os outros, ia tentar ver nos outros. Mas muito primeiro, porque eu primeiro comecei como intérprete, e faço a minha primeira peça em 2003, logo mal terminei o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica. A convite do Alberto Magno, que tinha um festival de dança no Porto, que se chamava Festival da Fábrica, e ele foi assistir a uma das apresentações informais do curso de Fórum Dança e convida-me para criar uma peça para o festival. Eu faço essa peça. Acaba por correr muitíssimo bem, que se chama Puzzle, foi apresentada no Teatro Helena Sai Costa e depois foi mais tarde apresentada no Dança à Lille, como eu fui em França, como o coreógrafo português desse ano, fui lá apresentar esse espetáculo. E basicamente esse foi o meu primeiro trabalho de dança, e foi aí que mas ainda não sabia muito bem o que era, tanto que eu durante muito tempo tive dificuldade em definir se era coreógrafo, se era encenador, se era artista plástico, se era cenógrafo, se era figurinista, se era assistente de encenação. Portanto, fui tendo muitas funções durante muito tempo e ainda gosto muito de fazer coisas muito variadas, sendo que agora vario mais dentro de um espectro mais pequeno. Portanto, as minhas funções são quase sempre as mesmas, mas depois a natureza dos projetos é que acabam por ser muito diferentes. O que acaba por acontecer é que eu faço o curso do Fórum Dança, faço esta peça e no ano seguinte vejo uma divulgação do curso de encenação da Fundação Carlos Gulbenkian com o Third Angel e concorro. Portanto, volto ao teatro e faço o curso de encenação. Terminando o curso de encenação, percebo que abriu o curso de coreografia, mas como eu já tinha feito o de encenação, já não podia fazer o de coreografia, porque só se podia fazer mas curiosamente o que acontece é, para as provas ou a entrevista para fazer o curso de encenação, eu encontrei o Nuno Cardoso, que tinha sido meu professor no Ballet Teatro durante 3 anos, era meu professor de dramaturgia no Ballet Teatro, e com o qual eu fiz um projeto em que ele me dirigiu, ensinou a minha turma. E o Nuno, terminando o curso, liga-me e convida-me para ser assistente dele numa peça, que é o Wojciech. E foi a primeira peça que eu acabo de fazer com o Nuno e foi o início de uma relação que demorou 10 anos, ou que durou 10 anos. E inicialmente eu começo como assistente de encenação e há outra pessoa que fazia o movimento, que era a Marta Silva. E depois nós os dois íamos trocando, fazemos basicamente fazemos os dois assistentes de encenação e os dois movimentos, portanto, e depois com limitações orçamentais e com a mudança da Marta para Lisboa, porque a Marta vivia no Porto e entretanto muda-se para Lisboa, eu acabo por assumir as duas funções e acabo por ficar a fazer a direção do movimento e assistência de encenação das peças do Nuno Cardoso. Mesmo agora aqui no Margem, as pessoas dizem, mas porquê que o texto eu digo, porque eu não conseguia dizer isto se não fosse pela palavra. Há coisas que tens mesmo que ouvir as palavras, sejam escritas, sejam ditas, mas, porque a palavra é concreta, claro, ou melhor, já concretiza de alguma forma, depois como tu imaginas a palavra ou ela tem uma reverberação dentro de ti, é completamente diferente, porque se eu digo cadeira, tu vais imaginar uma cadeira, eu vou imaginar outra, nunca vamos imaginar a mesma, mas pelo menos já estamos num universo que é o da cadeira. Se não existir isso, as possibilidades são muito maiores. Para mim a dança às vezes trabalha muito no campo da poesia, portanto da abstração, é completamente abstrato, é como a música que não tem letra é completamente abstrato, portanto a partir do momento que tu colocas uma letra aquilo começa a querer dizer uma coisa, depois dentro dessa coisa que quer dizer em cada pessoa vai ser diferente e vai ter, curiosamente, agora, o Pirandello fala muito nisso nas 6 personagens da procura do autor, que é exatamente como aquilo que dizemos e aquilo que as pessoas imaginam que nós estamos a dizer, ou que acham que nós estamos a dizer. E estes problemas de linguagem que se geram
e de comunicação, porque e agora cada vez mais, até mesmo usando a internet, as pessoas escrevem e-mails umas às outras, claro que depois há os símbolos para nos ajudar a compreender melhor em que tom é que aquilo foi dito. Depois a seguir pões um smile, ele está a brincar, porque se não puseres, aquilo tem ainda muitas possibilidades. Mas tu pelo menos consegues reconhecer, se for só caracteres, tu não consigas ter uma leitura do que é muito mais vago nesse sentido. E para mim a palavra ajuda a concretizar, vai concretizando, vai-te criando âncoras, a que tu depois vais relacionando com isso, assim como as imagens. Comecei a perceber que o meu trabalho estava muito ligado ao teatro, ou o meu trabalho coreográfico estava muito ligado ao teatro, e num aspecto muito forte que era o uso de cenografia. Todos os meus espetáculos de dança têm uma componente cenográfica gigantesca, portanto, e eu trabalho com o espaço, mas isso também vem das belas artes, porque para mim o espaço é a primeira coisa, é a folha em branco onde a seguir eu vou começar a pintar. E para mim coreografar é fazer um desenho em tempo real que se faz e apaga-se, se faz e apaga-se e depois fica na cabeça do espectador e ele leva para casa o que conseguir. Mas isso também vinha exatamente, eu acho que o lado cenográfico vem muito do lado do teatro, esta relação com o espaço, o teatro tem cenografia. Na dança nunca existe cenografia, há um linóleo e pronto. Nunca, pronto, vai havendo outros casos e começam a haver outros, porque os cruzamentos começam a ser cada vez mais evidentes também entre as pessoas. E depois eu acho que tem muito a ver com a dramaturgia, ou a procura de uma dramaturgia, apesar de eu já ter experimentado também trabalhos mais abstratos, e composições mesmo quase na abstração, existe sempre uma dramaturgia que sustenta toda a obra, e essa dramaturgia vem inevitavelmente da minha proximidade com o teatro, e de eu ter estudado teatro. Portanto, para mim todos os gestos eu dizia que não fazia, mesmo com os bailarinos ainda hoje digo, tipo, isso não é dançar, isso é uma ação. Pensem que a ação estás a saltar, é a ação de saltar, é a ação de correr, é a ação de dar passos pequenos. Nem penso em personagens, não gosto que eles pensem em personagens. Gosto que eles pensem constantemente em ações. E a ação é que vai dar a forma como depois executas a ação é que vai dar uma cor e pode ser mais próximo de um personagem ou de outro. O ritmo com que executas a ação vai criar um tipo de cor diferente que te podes associar a uma personagem que é irritadiça, que está com medo. Mas não gosto propriamente de começar por esse lado. Gosto muito de pensar a dança como uma ação física que tem de ser desenvolvida. E às vezes é mais coreográfica, às vezes é mais próxima do cotidiano e das ações cotidianas que executamos. Mas isso também vem do teatro, porque se analisarmos um texto, ou eu quando faço essa análise do texto e quando nos espetáculos que tenho feito a partir de textos dramatúrgicos ou dramáticos, aquilo que pega é exatamente na ação que está no texto. Ou melhor, percebo qual é o conflito, porque o conflito é que gera ação. Se não houver conflito, não há ação. E não é, quando falo em conflito, não é que eles andem ao soco uns com os outros, há oposições, há um que quer, outro que não quer. Tem que haver um atrito qualquer para haver ação, senão estamos num lado em que contemplativo, provavelmente, ou algo linear, pronto, também pode funcionar, e há espetáculos que funcionam dessa forma, pronto. Eu procuro algum motor que me faça desencadear e a ação está lá inevitavelmente. E quando analisas um texto dramático, é um dos campos que tens que analisar, não é? Portanto, e eu quando parto de um texto dramático para o transformar em coreografia, ao movimento, estas são quase, as premissas é exatamente essas, é começar a fazer uma análise dramatúrgica mesmo muito exaustiva do texto todo, a perceber quais são as personagens, qual é o tempo, qual é o espaço, quais são os conflitos, qual é o acontecimento principal, qual é o acontecimento original, qual é o clímax, quais são os sons, os símbolos, para quem é que eles falam, que depois eu intitulo que é os alvos, para quem é que tu falas, qual é o teu super-alvo. Pronto, isto tudo vem de uma escola que se chama Nuno Cardoso, e que ele explorava muito para conseguir uns objetivos,
E eu exploro muito para depois conseguir noutra direção, não é exatamente na direção que ele toma, e isso foi a minha escola também. Eu aprendi muito a observar a forma como o Nuno dirigia, sendo que eu quero fazer desta forma ou eu não quero fazer desta forma. Fiz um workshop que eu tive a fazer, fui bolseiro da Gulbenkian, porque esta coisa da formação para mim é ad eterno, eu quero sempre renovar-me e fazer-me, então tive uma bolsa e tive um mês e meio na Áustria como Dance Weber do Impulse Dance, e tive a trabalhar com o Ian Fabre, num processo com ele. E ele faz um workshop que se chama From Act to Acting, e é exatamente isso. E eu posso dar um exemplo, que é nós podemos passar 15 minutos a esfregar as mãos. Mas a esfregar compulsivamente as mãos, pronto. E ele diz, no final de estares a esfregar aquilo, já estás derretido em suor e não conseguires, ele assim, agora podes dizer o texto da Lady Macbeth. E batia exatamente certo. E agora estava aí. E eu não estava a pensar naquilo. Ou eu, se estivesse a ver, eu estava a ver, e eu só estava a esfregar as mãos, não estava a fazer absolutamente mais nada, mas a forma como o fazia, aquilo leva-me para um outro sítio. E eu já estava com a minha cabeça num outro sítio, porque o desespero de estar a tentar a fazer uma ação compulsivamente já me estava a pôr num estado emocional. Mas é a ação que me leva ao estado emocional, não é pensar no estado emocional e fazer a ação. Porque aí depois acho que é um campo um bocadinho mais perigoso. Claro que depois é ficar consciente que qual é essa emoção, onde é que eu estou. Isso para mim também é importante, não é? Porque, mas acima de tudo eu gosto de pensar que é executa, faz. E o fazer vai-te pôr num sítio, e depois de fazeres, observa-te a fazer, e aí isto já vai ter uma qualidade, mas não pensar, porque é quase como pensares no boneco, estás a pensar por fora, e não estás a pensar, não de dentro. Pronto, eu gosto muito de trabalhar de dentro para fora e não de fora para dentro, por isso é que mesmo eu a dirigir, trabalho muito a partir da observação dos intérpretes, e os intérpretes com que já trabalho há muito tempo, por um lado é muito bonito que às vezes assim, mas estes movimentos eram teus, e eles assim, eu já não sei se isto é meu, se era teu, porque já está tão contaminado uma coisa com o outro, se eu já fui adaptando, já fui fazendo, que já nem sei de onde é que aquilo vem, mas vem muito da observação que eu tenho deles, porque eu, apesar de os tentar tirar da sua zona de conforto, gosto que, de certa forma, eles sejam verdadeiros para eles. Portanto, não é eles apropriarem-se dos outros, também se apropriam, mas construir a partir do eu, e depois vais acrescentando outras camadas. Sendo que na dança não se trabalha com personagens, normalmente. Pronto, isso é uma das coisas que eu tenho explorado também nos últimos trabalhos, que tenho pegado num texto dramático, como fiz com a Gaivota no espetáculo Se Alguma Vez Precisares da Minha Vida, Vem e Toma. Aqui eu não chamei a Gaivota, porque para mim a Gaivota é as palavras do Chekhov, portanto a partir do momento que eu lhe tiro as palavras, a ação está lá, está toda a ação, e quem vê o espetáculo, se houvesse uma voz off, aquilo batia exatamente certo com aquilo que nós estamos a fazer, as movimentações em cena, e a emoção com que as coisas estão a ser feitas, mas não é o Chekhov, portanto. Eu trabalhei com o Jorge Mota, que é ator, e ele aquecia todos os dias a dizer o texto todo. Ele dizia-o todo na cabeça, e nós às vezes brincámos com ele assim, Jorge, mas tu já não vais dizê-lo, tipo, nós usamos o texto, porque foi toda a peça, eles memorizaram o texto para fazer a ação física, mas depois nunca o chegaram nunca se verbaliza em espetáculo. A sensação que tens é que estás a ver o espetáculo em mudo, sendo que há muita coisa que não percebes porque falta-te a palavra, mas tu percebes que aquelas pessoas que estão ali conhecem os códigos e elas estão todas em comunicação umas com as outras, tu é que não percebes ou melhor, e é isso que é intrigante para o espectador, é porque ele percebe que alguma coisa se está a passar e fica agarrado a tentar perceber o que é que está a passar e constrói uma outra narrativa que não é a narrativa do Chekhov, mas vai construindo outras narrativas porque há pontos de tensão, os conflitos estão lá para gerar a ação, portanto os conflitos têm que estar lá,
para gerar ação, mas a palavra nunca existe. Constrói-se a partir deste... A primeira coisa é o levantamento das ações, e as ações que estão no texto mesmo, todas as ditas cálidas. Portanto, olha para o relógio, levanta-se, senta-se, tudo isso fica, e é obrigatório que fique, porque esses são os movimentos do autor. Portanto, esses eu tenho que respeitar. É quase como... Esses, para mim, são as palavras que ficam do Chekhov, que é olha para não sei quem, levanta-se, sai, e essas são as ações que ele diz. Portanto, isso fica no texto e eles têm mesmo que executar. E depois o que foi acabando por acontecer fomos construindo vocabulário, frases coreográficas comuns que podiam ser usadas quando quiséssemos. Depois fomos seguindo alguns códigos, nomeadamente que se eu estou de acordo contigo, provavelmente eu vou repetir exatamente o mesmo movimento que tu fizeste. Se eu não estou, provavelmente vou criar um conflito. Ou se tu começas a falar de um tema, eu se vou pegar no tema que tu falaste, ou se te vou responder, provavelmente vou usar movimentos que tu fizeste para continuar a conversa e a partir daí desenvolver. E o trabalho é construído sempre assim, em que nós todos percebemos o que é que está a passar. E é muito curioso, porque quem conhece o texto, quem conhece as regras, consegue perceber exatamente tudo o que está a acontecer. Quem não conhece fica com uma curiosidade enorme de perceber o que é que está a acontecer em cena, mas ficas agarrado porque, de certa forma, há qualquer coisa que te agarra, que te questiona, que é o que é que está aqui a acontecer. Porque percebes que há uma pesquisa, tipo, ninguém está a fazer coisas arbitrárias, ninguém está do nada. O olhar dos intérpretes está lá, portanto há um foco, e eles olham todos no mesmo sentido, há um entendimento comum, e é isso que tu queres fazer. É a mesma coisa como quando vimos um espetáculo numa outra língua que nós não conhecemos. Nós, por vezes, não precisamos estar a seguir as legendas, vamos estar agarrados à própria ação do próprio espetáculo. E depois tens que produzir discurso. Portanto, se eu tenho uma conversa contigo, eu vou ter que transformar essa conversa em movimento coreográfico. E vou tentar perceber como é que eu consigo dizer isso com o meu corpo. E às vezes muito mais abstrato que aquilo que ali está. E para transformar a peça numa peça dançada. Pronto. E é isso que vamos tentando descobrir com os intérpretes, ou mesmo nas formações. Eu começo já quando foi... Curiosamente, agora o meu próximo projeto tem o mesmo ponto de partida. Sim, que se vai chamar Drama. E parte dos 6 personagens à procura do autor do Pirandello. Portanto, aqui interessa-me explorar uma outra coisa e já percebi com estes workshops que estou a fazer que não quero fazer de todo o mesmo sistema, porque no Chekhov havia mesmo uma sobreposição direta, portanto, se ouvirmos o texto e a movimentação, aquilo encaixa perfeitamente. Aqui no drama eu não consigo fazer isso porque, primeiro, porque há muito pouca ação, a coisa está muito no discurso, e no Chekhov havia muitos duetos, havia uma dinâmica de cena muito mais interessante, ou melhor, coreograficamente depois era muito mais interessante. Aqui no drama, ou nos 6 personagens da procura de um autor, eu percebi, e eles chegam todos, estão ali todos, e depois não entram nem saem quase, portanto é ali que a ação acontece e eu tenho que, para questionar aquilo que o Pirandello questiona, eu tenho que usar outros mecanismos que não só esta coisa da transferência da palavra para um movimento. Eu, como encenador, tenho que ter um ponto de vista perante isto. Por exemplo, vou-te usar, porque aqui eu uso muito um texto dramático para construir, e parte do teatro para chegar à dança. Quase mesmo esse percurso, parte de um texto teatral, dramático, e como é que ele se transforma num objeto de dança. Mas tenho outras experiências, quando fiz o texto Ocidente do Rémi Devaux, era a palavra, interessava-me explorar a palavra, e por isso é que também convidei o Pedro Frias e a Maria do Céu Ribeiro, exatamente por isso, porque eles tinham um domínio exímio da palavra e a mim interessava-me explorar exatamente esta ginástica e este virtuosismo que tens também com a linguagem, quase como se fosse dança, como é que tu podes ritmicamente trabalhar dessa forma. Mas no último projeto que fiz, que é o Margem, o texto foi sendo construído ao longo é um texto original da Joana Craveiro e foi construído ao longo do processo. Ou melhor, nós começamos com um processo anterior, havia um ponto de partida que era Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, havia um livro,
Mas eu não queria fazer o livro, portanto não queria, de certa forma, adaptar aquilo a teatro e agora vamos respeitar as personagens. Portanto, interessou-me muito mais questionar quem é que poderiam ser os capitães da areia dos dias de hoje. E o que tivemos a fazer foi um trabalho junto de crianças que estão institucionalizadas. Portanto, eu estive a trabalhar na Casa Pia e no Instituto Profissional do Terço aqui, com miúdos de diferentes idades, e para recolher as histórias deles e perceber porque é que eles estavam ali, porque é que eles foram marginalizados ou postos à margem. Destas entrevistas, destes workshops que fomos fazendo, uma coisa às vezes mais físicas, outras muito mais de conversa, diálogo, exercícios de escrita, de improvisação oral também, e às vezes mesmo conversas diretas, de tentar perceber a pessoa e conhecê-la. Com isso a Joana foi escrevendo o texto, que é o margem, pronto, o texto da peça, e em que a palavra tem tanta força quanto o movimento, quanto a música, portanto todas as áreas são ali mesmo convocadas e têm a mesma presença e a mesma importância, tipo ninguém está a fazer decoração de ninguém, são mesmo, é um objeto sólido nesse sentido, em que tanto a cenografia, pronto, menos, no sentido que há um espaço e eles relacionam-se com o espaço, que são os colchões também, mas até que foi a reaproveitamento, tipo a cenografia é uma palmeira que vem de outro espetáculo meu, que é o Zoo, que eu reaproveitei e forrei de outra cor e agora é preta. E são uns colchões que vêm do Ocidente, que estavam na sala de ensaios, eu trago o colchão e depois de repente, ok, compramos mais, mas veio de coisas que estavam até no estúdio. Eu trabalho muito com esta coisa de aquilo que vou encontrando durante o processo, muito sempre sugestionado, a nível espacial, sou mesmo muito sugestionado dessa forma. Seja nestes, seja noutros espetáculos, sou mesmo muito sugestionado pela sala em que estou a trabalhar, pelo espaço, e é a partir daí que começo a construir. A primeira experiência que eu tive do texto ser construído, ao mesmo tempo que eu estava a desenvolver, e para mim foi mesmo, primeiro porque eu conheço muito bem a Joana, portanto houve uma sintonia incrível, e eu ficava mesmo muito fascinado com aquilo que ela mandava. Ela depois mandava-me texto à meia da noite, eu ouvia o telefone, ia ver, lia, depois já não conseguia dormir porque ficava a pensar como é que ia fazer aquilo. Portanto, foi assim mesmo um processo muito, muito intenso. Também a temática em si é muito, muito forte. Este contacto com os jovens para mim foi assim mesmo muito emocional, foi muito duro. Pronto. O primeiro clássico que eu fui fazer foi o Chekhov, pronto. E ali, porque me interessava claramente explorar esta ideia de eu quero transformar este espetáculo em ação. E como tinha feito 3 espetáculos de Chekhov com o Nuno como assistente, em que fizemos o Platónov, fizemos as 3 Irmãs e fizemos a Gaivota, eu encenei-o nos Malefícios do Tabaco, portanto eu encenei o Nuno portanto eu estava muito ligado ao Chekhov. E o Chekhov levanta na Gaivota tem esta coisa que é o discurso sobre a arte e sobre o que é o novo. E o facto de haver 2 gerações de atores, um mais velho instituído e outro mais novo que quer fazer coisas novas e anda à procura de novas fórmulas. E isso fascinou-me também perceber que era a nova fórmula que eu andava à procura, a nova linguagem, de encontrar uma linguagem que fosse minha também. Portanto, achei que esse texto preenchia bem aquilo que eu procurava em ação, porque depois eu tiro-lhe as palavras e depois falava do amor, que é um tema universal, e que também me interessava falar mais da ideia de desamor, que é aquilo que acontece na peça, porque a peça é cheia de desamor, toda a gente gosta da pessoa errada, ninguém gosta da pessoa certa. E isso para mim era... E depois foi sempre a peça que eu quis fazer. A primeira vez que li o texto eu disse, eu um dia quero encenar esta peça. E eu tenho muita dificuldade, eu faço muito pouco teatro porque tenho muita dificuldade em encontrar textos que digam aquilo que eu quero dizer, e por isso é que eu cada vez me fui aproximando mais da dança do que do teatro, porque inicialmente havia ainda na primeira peça que eu fiz, o Puzzle, aquela peça que surgiu do curso de pesquisa e criação coreográfica, eu usava texto, havia um diálogo inicial em que foi um texto escrito por mim, e era um diálogo que surgiu de entrevistas até, que depois foi editado e apresentado daquela forma. Portanto, havia texto e eu gostava que houvesse texto, portanto eu dizia sempre que usava a linguagem que melhor funcionasse para transmitir a ideia ou comunicasse a ideia que eu queria dizer.
Mas depois os textos clássicos, a mim não me sinto, eu nunca tive vontade propriamente de os fazer, porque aquelas palavras para mim são muito distantes de mim. E há sempre esta ideia de, ok, então podemos reescrevê-los, como há quem faça, mas para isso é preciso encontrar os cúmplices certos para o fazer, e não fui, pronto, o meu percurso não foi propriamente por aí. E agora, curiosamente, acabou por acontecer com a Joana Craveiro, porque também me interessava fazer um trabalho documental e eu queria fazer esta pesquisa junto destas creches favorecidas, por isso é que a convidei. Mas depois, quando pego, tipo, na Gaivota, é exatamente por estes motivos, ou quando vou agora e escolho as 6 personagens à procura do autor do Pirandello, é porque me interessa continuar a pesquisa desta ideia do teatro dentro do teatro, esta ideia de mise en abîme, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, esta ideia de abismo. E achei que o texto podia funcionar também a ser um gatilho interessante para explorar isso. Eu sinto que é o sítio em que eu consigo, neste momento, encaixar melhor toda a minha formação. É quase tipo assim, ok, aqui eu reúno o teatro, reúno as artes plásticas, reúno a dança, reúno tudo aquilo que fui aprendendo. E consigo me encontrar muito aí, mas não quero dizer, eu não gosto sempre de fazer a mesma coisa, portanto, não gosto de descobrir fórmulas e depois começar a trabalhar a partir das fórmulas. A mim interessa-me é, ok, não é descobrir isto, porque provavelmente outras pessoas já o fizeram de outra forma e acabou por acontecer até depois no ano em que eu fiz, depois descobri outras pessoas que também tinham pegado noutros textos, Shakespeare, outros coreógrafos que também abordaram dessa forma, sendo que depois o resultado final não é muito distinto um do outro. Mas a mim interessa-me procurar, e não é que eu esteja a inventar nada novo, eu estou a tentar inventar-me, é tentar pregar-me rasteiras para ir parar a sítios que eu não conheço, e isso é o que me interessa mais, é sempre tentar ir parar a um sítio que eu não sei onde é que é, porque o sítio do desconhecido é o que me interessa, porque o do conhecido para mim é muito aborrecido. Ora merda, vais-me desculpar, mas contra isso nada posso. E o facto de eu existir é um problema para ti? É um problema na minha vida. Essa é muito boa. Queres que eu desapareça? Às vezes quero. A palavra tem que aparecer como ela fizer sentido aparecer, porque assim como eu agora estou aqui sentado a falar contigo, eu também podia me levantar e continuar a falar contigo e ir ali e estava a fazer uma ação, ao mesmo tempo que estava a falar, mas não perdia nunca o meu foco, provavelmente enquanto fazia essa ação. Portanto, acho que é importante perceber onde é que está o foco. E eu não perder esse foco enquanto estou a fazer a ação que estou a fazer. Portanto, não quer dizer que quando estamos a falar estamos parados e quando estamos a dançar estamos a mexer e não falamos. Não, eu posso me mexer ao mesmo tempo que falo. Não pode ser distrativo, não pode ser... uma coisa tem que servir a outra. E o foco, que é para quem é que estás a falar, para quem é que estás a direcionar. Sendo o movimento, porque o movimento também tem projeção, não é? Uma coisa é eu estar a dançar para mim, como quando estás a falar para ti, outra coisa é eu estar a dançar para fora. A mesma coisa do olhar, eu posso estar a olhar para ti, mas não estou a olhar para ti, estou a olhar para dentro, estou a olhar para mim, porque não te estou a ver verdadeiramente, não é? Portanto, eu acho que isso também é importante perceber quando estás a dançar, para quem é que estás a dançar. Porque isso é o que acontece, isso eu digo porque quando faço o exercício ou a prática de pegar num texto dramático e passá-lo para o corpo, isso tem que estar lá. Este movimento que estás a fazer agora, que estás a fazer? Para quem é que o estás a fazer? Estás a dirigi-lo a quem? Ou é uma coisa para ti? Ou é um pensamento que estás a ter, como há os pensamentos, os à partes no teatro, não é? Porque às vezes nós falamos, no teatro fala-se em voz alta, pensa-se em voz alta. Portanto, a dança também pode ter essa qualidade, isso pode existir, mas não... depende muito, porque a palavra está ligada à ação, depende mesmo dos textos. Por exemplo, no Ocidente havia muita ação ao mesmo tempo que eles falavam, porque a ação estava ligada àquilo que eles estavam a dizer.
Não sinto que as coisas tenham que estar em campos distintos, ou não, elas podem coabitar. Eu acho que não podem ser distrativas. Existe muito esta coisa mesmo com alunos, às vezes estão muito nos alunos, que é, começam a dizer um texto e andam de um lado para o outro, e eu digo, ok, agora para e fala, porque estás-me a distrair, quando estás a baralhar, andar de um lado para o outro. Mas porque eles também não estão com foco nenhum, e eles, quando estão a ter palavras, não estão a pensar sequer no que estão a dizer, né? Porque se pensassem, ficavam logo colados ao chão e enraizados, né? As raízes agarram-te logo para perceberes, para depois conseguires projetar para alguém. Mas não depende muito do que estás a fazer, a própria voz pode ser alterada de acordo com a fisicalidade que estás a ter, né? Portanto, para ser uma coisa natural e cotidiana. Porque se eu estou a fazer um esforço, não é ficcionar o esforço, não é fazer que me está a gostar. Não, isto eu odeio, que é tipo, não me faças teatro. Isso é. Tipo, se te custa, custa. Se não custa, não precisas fazer de conta que não, que custa. Porque eu percebo que não custa nada e só estás a fazer de conta que está a custar ou estás a acrescentar coisas que não são minimamente, são distrativas. Isso é um problema deles, não é um problema meu. Eu gosto de contextualizar minimamente, só para as pessoas não ficarem... Porque depois, como faço, eu chamo objetos muito distintos uns dos outros, e em que a música às vezes pode ser o veículo principal, como é o cópia, tipo, que é um concerto encenado, juntamente com dança. Eu não gosto que as pessoas se sintam defraudadas perante aquilo que vão ver. Por exemplo, agora o Margem era completamente apresentado como dança, porque as pessoas liam o meu nome e achavam que era dança. E a palavra tem... O espetáculo, 50% é falado. Não quer dizer que eles não estejam a fazer coisas, muito paradinhos até a falar. Normalmente, quando falam, estão paradinhos. Mas isso acontece. Eu não gosto muito de criar este tipo de prateleiras ou de gavetas em que se coloca as coisas, mas acho importante sinalizar, no sentido que, por exemplo, o Margem eu vejo que é mesmo um espetáculo de dança-teatro, em que a palavra e o movimento têm exatamente o mesmo peso. O Ballet História é um espetáculo de dança, e com música, que tem uma orquestra a tocar ao vivo, mas não não preciso o Ocidente é teatro, portanto a palavra é quase perceber qual é a linguagem dominadora, portanto, e aí podes tentar encaixar, mas não é... E eu tenho muita dificuldade portanto, depende muito daquilo que estou a fazer, eu digo que sou coreógrafo, encenador, portanto digo sempre as duas coisas, porque artista plástico não gosto de dizer, porque acho que não é... Acho que não tenho um trabalho desenvolvido consistentemente para dizer que sou artista plástico, porque não é esse o meu veículo de comunicação. Apesar dos meus espetáculos serem extremamente plásticos e eu ter um cuidado muito grande em tudo aquilo que, mesmo na imagem gráfica da minha própria estrutura, portanto, eu tenho sempre sou muito atencioso em relação a isso, mas não tenho um trabalho desenvolvido nas artes plásticas, tipo, eu não faço exposições, portanto, não estou nesse campeonato, não faço vídeos, ou melhor, já fiz videoclipes, pronto, mas são coisas esporádicas, não é isso que me alimenta, das duas formas, seja financeiramente, seja artisticamente. Drama quer dizer teatro. E eu quero jogar exatamente com essa... Aí quero confundir um bocadinho, porque o próprio drama é teatro, portanto... E de repente faz um espetáculo que se chama drama, mas é um espetáculo de dança, portanto... Porque eu acho que é o melhor, para mim é dança, porque não será nunca a palavra o mais importante, o veículo, portanto, será muito mais o lado coreográfico que estará presente do que propriamente o textual. Mas não ponho de parte o uso de texto mesmo. Neste caso não ponho, na primeira vez da palavra, sim. Na Gaivota não queria mesmo, isso era. Agora aqui não sei mesmo, depende mesmo como é que o projeto for se desenrolando. Há tantas influências. Olha, a primeira grande influência é a Nan Goldin. Foi a minha primeira grande influência, que vem das artes plásticas, fotógrafa. Tipo, e a Diane Arbus. Foi assim, tipo, aquelas personagens para mim foi muito marcante no meu trabalho, apesar de poder estar lá ou não, tipo, há trabalhos que eles são mais presentes.
E depois tudo me influencia. Para mim, a minha grande influência é a vida. Claro que há pessoas que me marcam, há espetáculos que me marcam, que por vezes eu tenho dificuldade, às vezes, já fiz essa questão, que é tentar pensar assim, qual foi aquele espetáculo que me marcou mesmo? Agora, há coreógrafos com os quais eu me identifico, e não tenho problema nenhum de dizer que me identifico com eles, tipo, há muitas coisas do Alan Platel que eu gosto imenso, da forma como ele faz. Gosto da abordagem como ele faz. Os Pim Pim Tom, que cruzam muito bem esta coisa os espetáculos deles são muito teatrais. Depois não é que eu faça aquilo, mas há esta presença do cenário. O cenário é muito presente. Tipo, claro que eu ainda não chego ao orçamento deles para fazer cenários como eles, um dia, quem sabe. Mas em que, e isto para não estar a falar da Pina Bausch, que está lá desde o início e começa a quebrar estas barreiras todas, né? Portanto, estou a falar isto, mas depois tenho a Clara Andermatt, é uma grande influência porque eu trabalhei com ela diretamente, o Nuno Cardoso acaba por ser uma grande influência. Atualmente eu tenho colaborado com o Marco Martins, que para mim é uma grande influência, a Joana Craveiro é uma grande influência, porque são pessoas com quem eu trabalho diariamente. E são essas pessoas também que me alimentam. Assim como há muitas influências, dizer eu não quero fazer isto, portanto, que acabam por me delimitar, ou melhor, acabam por testar coisas que eu não quero fazer, portanto, acabam por não influenciar diretamente, acabam por influenciar as opções de não ir naquele sentido, ou naquela direção. Mas sim, tipo, eu acho que todos nos acabamos por... há uns que nós nos revemos mais que outros, sem dúvida, que conseguimos perceber... mesmo, por exemplo, agora o Marco, da Silva Ferreira, não é que ele seja propriamente uma influência para mim, porque ele fez 2 peças, não é que, mas nós trabalhamos juntos, fizemos uma co-criação juntos, para além dele ter sido intérprete das minhas peças, e para mim foi muito influência. Tipo, ele, o Walter Fernandes, e são grandes influências minhas, porque eram pessoas que estavam ali no estúdio e que me deram material. Portanto, eu fui completamente influenciado por eles para para me descobrir também e para descobrir o meu movimento e aquilo que eu quero fazer. Acho que até as minhas maiores influências são mesmo quem me influencia diretamente e tem assim um poder gigantesco no meu trabalho, é os meus intérpretes. E esses estão ali. Porque são eles que me dão as possibilidades de escolha. Depois há outros a nível conceptual do que é que eu quero fazer, de como pensar, como construir.